Não é Deus, como já foi dito. Deus ele não erra. Não. Quem erra é nós. Deus ele não falha. Quem falha é nós. Deus continua fiel. Nós é que somos infiéis à sua palavra. Quem dera que todos pudessem obedecer e usufruir das bênçãos de Deus pela obediência à palavra do Senhor, irmãos. Não adianta nós estarmos dentro da igreja a vida toda ouvindo a mensagem de Gênesis, Apocalipse, se a gente não obedece nenhum versículo da palavra de Deus. Nos tornamos meros religiosos, tentando nos justificar através dos nossos meios diante de Deus e assim criar uma desculpa que não convence a Deus. Tá? Eu quero ler com os irmãos Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, sobre o que a Bíblia vai revelar, sobre o que o Espírito Santo, como já foi dito agora há pouco pela nossa irmã, há de falar. E diz a Bíblia: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mateus capítulo 28, é o último capítulo de Mateus, versículos 19 e 20, e vamos orar para que a gente entenda a palavra, irmãos, e saiamos daqui com o nosso espírito missionário despertado, pronto para obedecer à voz do Mestre. Louvado seja Deus. Mateus 28, versículos 19 e 20. Quantos encontraram? Digam amém. Amém. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E a igreja diz: amém. Podeis sentar, irmãos. Prometo não sair debaixo do tema que, meditando, Deus colocou no meu coração, que missões não é uma opção, é uma obediência, é um sinal, uma prova de obediência. O texto de Mateus capítulo 28 vai nos mostrar claramente isso, porque muitos enxergam missões como um departamento da igreja, isolado na nossa responsabilidade de cristão. O serviço missionário é só do departamento X, que é composto por irmão A, B, C, D, e eu estou livre, estou isento da missão, e não é por aí. A missão, irmãos, já é uma ordenança de Deus, não é para departamento, é para todos que foram chamados do mundo, foram perdoados, lavados, escritos seus nomes no livro da vida. Você foi vocacionado, chamado para fazer missões. Como já foi dito aqui pela palavra do Senhor, que não tem como nós argumentar e dizer que eu não sei falar, não sei pregar, não sei evangelizar, mas se você tiver o Espírito Santo de Deus, você só tem que estar na posição certa, no lugar certo, diante da pessoa certa, porque quem vai dar a palavra não é o pastor, é o Espírito Santo de Deus. Tá? Então não é um ministério específico ou uma escola para poucos, não. A missão aqui, ela é universal, irmãos. A missão é para todos, do altar, quem está na portaria. Então, um ministério específico ou uma escolha que alguém escolhe, que quer fazer missão, isso é porque ele entendeu que Deus lhe chamou para multiplicar na terra dos viventes. Então nós vamos ver à luz das Escrituras que missões não é um chamado opcional, é uma ordem direta do Senhor. Veja que Ele não pergunta se você quer ir, se você pode ir,
se você tem vontade de ir, se você tem tempo para ir, ele não pergunta, irmão, porque o rei, o dono, ele não está dependendo de nós dependemos dele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então a igreja não foi chamada apenas para se reunir, mas para avançar. Nós nos reunimos, aprendemos, adoramos, louvamos, mas nós não estamos avançando, irmãos. A igreja está estacionada. E como é que ela se estaciona? Quando ela não faz o ide do Senhor, quando ela não cumpre a ordem do Senhor. E onde a igreja para, quem é que avança? O inferno. Você faz ideia de quantas pessoas morrem sem Cristo por a igreja estar parada? Você sabe fazer uma ideia de quantas pessoas estão partindo desse mundo sem conhecer a salvação, porque a igreja não faz o ide, não se expande, não se multiplica, não evangeliza, não testifica, não explica a palavra? Quantas pessoas não estão morrendo sem conhecer a salvação? E a igreja simplesmente resolve ficar parada, acomodada, dentro de uma zona de conforto, criando desculpa para não sair, porque é perigoso, porque fulano não quer nada com Deus, fulano não quer aceitar Jesus. Se você nem foi pregado, como é que você sabe? Olha o que o texto de Romanos, capítulo 10, vai falar, e quero ser específico nisso aqui, porque Paulo, grande missionário na terra, escreveu aos Romanos dizendo, no capítulo 10, a partir do versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí vem as perguntas: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Onde é que estão os crentes que eram para ser enviados? Dentro da igreja. E como é que as pessoas vão crer no Evangelho se não tem quem pregue? E os que conhecem o Evangelho não querem pregar. Os que conhecem a verdade não querem anunciar. E aí a palavra vai dizer: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas como vão ouvir se os que estão pregando estão tudo dentro da igreja? Estão tudo em casa. Então onde a igreja obedece o reino de Deus, se manifesta. Agora, quando a igreja para, o inferno avança, ele cresce. Então, quando o reino das trevas cresce, significa que o reino da luz se estacionou. Então, a ordem aqui não foi se quiserdes, mas ide. Portanto, está escrito, portanto, ide. Jesus não deu uma sugestão, ele deu um imperativo. O verbo aqui, ide, no original, transmite movimento contínuo. Não é só uma vez, é todos os dias, até a consumação do século. E qual foi a última vez que a gente saiu para evangelizar? Qual foi a última vez que nós saímos para testificar de Jesus? Qual foi a última vez que nós falamos para alguém que Jesus salva, cura e liberta? Qual foi a última vez que nós ganhamos uma alma para Jesus? Qual foi a última vez que nós trouxemos alguém para a igreja? Qual foi a última vez que nós oramos pelo enfermo? Qual foi a última vez que nós visitamos um preso num presidiário? Ou visitamos em algum hospital? Qual foi a última vez que nós deixamos os nossos afazeres para fazer o ide de Jesus? Então ele não perguntou se nós queríamos ir. A igreja que não vai, escute isso, como isso aqui é forte. A igreja que não vai, ela desobedece o Senhor da igreja. Simplesmente desobedece. E isso é pecado. Desobediência. Pecado não é só adultério, matar, roubar. Não, querido. Nós estamos engolindo um elefante e se engasgando com um mosquito. A igreja que não vai, ela desobedece o Evangelho. E não adianta ficar louvando e pedindo unção, porque ele dá unção, ele dá poder. Mas o poder que ele dá não é para se manifestar aqui dentro da igreja. O poder que Deus dá não é para nós estar concorrendo, disputando cargo, posição, oportunidade. Não! Se você abrir a sua Bíblia, se tiver coragem de ler comigo em Atos capítulo 1, versículo 8, que eu creio que você tem coragem, se não tem, abra pelo menos por curiosidade. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo
que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. O poder que Deus dá não é para nós se exibir, não é para nós se amostrar, não é para nós concorrer, disputar quem canta melhor, quem canta bonito, quem prega bonito, quem prega eloquente. Não. A unção aqui é para testemunhar de Jesus lá fora, não é aqui dentro. É para falar de Jesus para os perdidos, não é aqui dentro. Deus não dá unção a crente para ficar se exibindo dentro da igreja, em cima de altar. Deus não derrama nem batismo com o Espírito Santo para ficar concorrendo, disputando cargo, oposição, oportunidade dentro da igreja. Se você quer fazer a obra, se prepara, porque Jesus vai te encher até a tampa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas é só para quem quer fazer a obra. Missões não começam no destino, começa no coração obediente. E se o crente tem desejo de obedecer a Deus, se prepara, porque Deus pode te dar a qualquer momento. Você nem precisa orar muito. A parte de dizer: Senhor, eu quero fazer a tua obra. Jesus te enche, Ele te capacita, Ele te enche tanto de uma autoridade que você vai chegar para os doentes e vai dizer: seja curado em nome de Jesus, e o Senhor vai curar, e o nome dele vai ser glorificado, e você vai ser fortalecido. Louvado seja o nome santo de Jesus. É para isso que Ele derrama o seu poder. Não adianta ficar dentro da igreja sem ambiente, se capacita para quê? Para cantar melhor, para se exibir melhor, para se apresentar melhor. Deus não quer espectador, Deus quer missionário. Louvado seja o nome santo de Jesus. Quem não obedece ao ID acaba criando desculpas espirituais para justificar a sua estagnação. Aí o crente se atrofia. Missões começam aonde, pastor? O primeiro campo missionário do crente é na sua própria casa. Por isso que é o campo mais difícil de você pregar. É o campo mais difícil de você testemunhar de Jesus, porque os seus não acreditam. Mas se você der um bom testemunho, orando, pregando e buscando o Espírito Santo na sua vida, eles vão ver que houve uma mudança, uma transformação, e vai passar a ouvir a sua voz, porque está vendo mudança, está vendo Deus na sua vida, e o que você fala é de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, quando você começar a pregar dentro do seu campo missionário, que é a sua casa, aí você pode sair para onde? Para as ruas, para os bairros, para o distrito, cidade e estado. Aí você pode sair até os confins da terra. Louvado e bendito seja o nome santo do Senhor. Mas quando nós não pregamos em casa, queremos ir aos confins da terra como? Se a gente não prega nem na esquina que a gente mora, o vizinho de casa não sabe nem se nós somos crentes. Não abrimos a boca para falar de Jesus, mas abrimos a boca para falar de tantas novidades, de tantos assuntos seculares que não convencem. E Jesus esperando alguém se candidatar para entrar na brecha, para ele usar como missionário na terra. As almas lá fora gritando por socorro, e nós gritando aqui dentro por disputa, por cargo, por disputa de oportunidade, disputando o microfone. Porque quando disputamos as almas lá fora, tomamos as almas do inferno e trazemos para o reino de Deus, para glorificar o nome do Senhor. Missões não começa no destino, começa no coração de quem quer obedecer a Deus. E quem não obedece ao ID acaba criando desculpas espirituais. E é o que a gente vem fazendo todo dia. Não tenho tempo, eu não posso, não sei pregar, isso é para o pastor, isso é para o presbítero, isso é para o obreiro, é para a esposa do pastor, mas não é para mim, é para você também. Incrível que pareça, mas hoje os novos convertidos parece que tem mais sede e mais fome, porque quem já está há 10, 15, 20 anos dentro da igreja, ouvindo a palavra do Senhor e não obedece. Olha, querido, é até os confins da terra. E se a gente não chegou ali no final da rua, é porque nós não sabemos dentro de casa. Às vezes o vizinho está precisando de uma oração, adoeceu, mas nós não temos coragem de sair de casa para orar pelo vizinho que está doente, porque a Bíblia está dizendo: porão as mãos sobre os doentes e serão curados. Como é que o nosso vizinho vai aceitar Jesus
para obedecer, querido. Obedeça e Deus confirmará o título. Eu não vou pregar porque eu não sou obreiro. Aí você vai esperar ser obreiro para pregar? Vai esperar ser obreiro consagrado para depois testificar? Deixa eu te dizer, eu já comecei a evangelizar na primeira semana que eu aceitei Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nem imaginava que um dia seria obreiro. Sabe, não quero obreiro. Já levava as pessoas para ouvir a palavra de Deus. Aí estou esperando o que ia acontecer para trazer alguém para Jesus. Ser reconhecido pela igreja, você já é reconhecido pelos céus. Você já foi chamado por Jesus. E quem enviou foi Ele, não foi a igreja nem o pastor. Foi Jesus, o Senhor da tua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. E você não deve conta ao pastor, deve ao Senhor que te chamou. Porque naquele grande dia, Ele vai cobrar das tuas mãos essa alma, que Ele poderia ter salvo através da tua vida. Louvado seja o nome santo de Jesus. Aí Atos capítulo 1, versículo 8: recebereis poder e serei o quê? Minhas testemunhas. Olha o que nós vamos testemunhar de quê? Do poder de Deus. Vamos testemunhar de quê? Do Evangelho que deu o poder de libertar, de curar, de salvar. E o poder do Espírito Santo aqui não é um fim em si mesmo, querido. Porque muitos acham que o Evangelho chegou até nós, está bom demais. O Evangelho não precisa terminar em nós, ele tem que passar através de nós e alcançar outras vidas. O Evangelho não termina em mim, ele tem que continuar alcançando outras vidas e atravessando outras vidas, usando outras vidas até os confins da terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós não estamos percebendo, mas quando o Evangelho chega em nós, nós trava, nós não deixamos passar diante de nós. Por quê? Pessoas do nosso lado não ouvem o Evangelho. Por quê? Porque a gente não prega. A unção sem missão vira o quê? Vira espetáculo. Avivamento verdadeiro sempre gera envio. E quando o crente está vivo, ele sempre tem sede e fome por almas. Primeiro sinal que o crente está vivo é quando ele tem vontade de pregar o Evangelho. A água viva que Deus derramou dentro do seu ser vai transbordar, vai alcançar os perdidos, os mortos, os doentes, os leprosos que estão endemoniados. São esses a missão que Jesus, o Senhor, nos enviou a fazer: expulsar os demônios, curar os enfermos. Mas pastor, como eu vou curar? Vai curar no nome de Jesus. Quem está entendendo essa palavra nesta noite aqui em nome de Jesus? O Espírito Santo não unge pessoas para ficarem confortáveis. Não fique você pensando que ser crente é só estar dentro da igreja, não. Pelo amor de Deus, isso é uma decadência espiritual muito grande. Deus não vai lhe batizar você com o Espírito Santo. Deus não vai lhe ungir. Deus não vai lhe dar poder para você ficar confortável dentro da igreja, para se exibir, se mostrar. Não, Ele vai lhe capacitar, lhe preparar. Ele vai até colocar você em desconforto, para você sair dentro da igreja, para você pregar, evangelizar e trazer pessoas para o reino de Deus, e o seu nome ser glorificado. Louvado e bendito seja o nome santo do Senhor. Ele unge para incomodar o inferno e alcançar os perdidos. Deus nos chamou para incomodar o inferno. Parece que a igreja ficou com medo do inferno, ficou com medo dos demônios, ficou com medo dos doentes, ficou com medo dos leprosos, ficou com medo dos incrédulos, não quer chegar perto de ninguém. Chegue, porque Jesus estará conosco todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Aonde você chegar, o Espírito Santo estará sedento para usar a tua vida, a tua boca, teu talento, a tua habilidade, para levar vidas aos pés de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. É triste a gente ver hoje a igreja calada. Ontem eu pregava ali também no culto de missões na nossa congregação Irauçuba. Meu Jesus, pensa numa guerra grande. Pensa numa guerra grande. Além da incredulidade tampar o coração do povo, o povo ainda dava os olhos para dormir durante o culto. Eu gritava durante o culto para manter o povo. Irmão, eu não aceito ser da igreja. E se tiver alguém aqui pensando em Deus, eu vou dar um grito no seu ouvido, você vai despertar ou vai cair da cadeira. Gente, tinha 6 dormindo dentro da igreja, eu gritava dentro da igreja, e os irmãos zangados comigo. Os irmãos, escute,
fisicamente também. O diabo não quer que o crente escute a palavra. O diabo não quer que o crente avance, que o crente obedeça, irmãos. Ou nós avança, ou o inferno toma conta do mundo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E se temos poder, nós temos responsabilidade. Porque Deus dá poder, mas também dá responsabilidade. E se Ele dá responsabilidade, Ele vai cobrar os frutos e o resultado dessa responsabilidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a igreja sabe tanto disso, que nem quer poder e nem quer responsabilidade. Se formos cheios, nós seremos enviados. E se nós estivermos em oração sincera, Deus vai nos chamar para nos enviar. Se nós abrir a Bíblia, abra por favor, por curiosidade aí, Atos 13, por gentileza. Se a igreja estiver em oração, por isso que a igreja não quer orar, porque na hora que orar, Jesus vai falar, na hora que orar, Jesus vai separar, na hora que orar, o Espírito Santo vai enviar, e ninguém quer fazer o ID, e por não querer fazer o ID, nem ora, nem jejum, nem come Bíblia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Fica um crente rei fraco, negligente, medíocre, se zangue não. Se zangar, pode ficar à vontade, não tem problema também não. Atos 13. Eu quero ler só o versículo 2 e 3 para você entender isso aqui. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns, olha que não é todos, alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que foram criados com Herodes o tetrarca, e Saulo, servindo eles ao Senhor, quero que você entenda isso aqui, e jejuando, diz o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, o despediram. Deixa eu lhe dizer uma coisa com toda a clareza e convicção do meu coração. Se você não está orando, se você não está jejuando, se você não está servindo a Deus, te preocupa não, que o Espírito Santo não vai separar você para enviar você para canto nenhum. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Nem Ele fala contigo, nem te usa, nem opera através da tua vida. Fica tranquilão, queridão. Porque primeiro, Deus só fala com quem fala com Ele. E se você é um crente que é relaxado na oração, não jejua, não come Bíblia, nem quer servir a Deus, nem tem disponibilidade, nem disposição para servir, fica tranquilo. Ele não vai perturbar o teu som da negligência, não vai perturbar tu no teu trabalho, tu vai ficar aquele crente religioso toda a vida. Te preocupa não, que ele não vai mexer contigo. Agora quando você começa a orar, começa a buscar, começa a jejuar, o Espírito Santo vai descer e vai dizer: aparta, porque está no ponto dele fazer a obra. Eu já tenho campo, já tenho pessoa, já tenho vida, eu quero usar. Louvado seja o nome santo de Jesus. Mas se uma igreja não está orando, nem jejuando e nem servindo, pode ficar à vontade. Aproveite o Polo Norte, aproveite a frieza, porque fogo é para quem quer fazer missão, fogo é para quem quer fazer missão, unção é para quem quer fazer missão, poder é para quem quer fazer missão, poder é para quem quer ganhar alma, poder é para quem quer tirar com os enfermos, orar, expulsar demônio, poder é para quem quer fazer a obra. Aleluia! Eu quero poder. Aí Jesus disse: para quê? Estavam orando, jejuando e servindo, e o Espírito Santo apartou-os para uma obra que eles tinham preparado, porque Deus não vai enviar nenhum crente para fazer missão sem uma vida de oração. O Espírito Santo não vai usar crente que não ora, não vai usar crente que não lê Bíblia, não vai usar crente que não serve a Deus, não vai. Pode ficar tranquilo, você está de boa. Mas os que querem ser usados vão estar servindo, os que querem ser usados vão estar buscando, orando, jejuando. Te prepara, porque o Espírito Santo vai te apartar, vai te separar, vai te ungir e vai te enviar para uma obra específica na terra. Louvado e bendito seja o nome santo do Senhor. Se Ele nos der poder, junto com
poder vem a responsabilidade. E se formos cheios, você pode ter certeza, Ele não vai encher o crente para ficar aqui em cima do altar. Ele não vai encher o crente para ficar aí embaixo. Ele não vai encher o crente para ficar aqui no departamento de senhora, só louvando e ir para casa. Mas não vai mesmo. Quando Ele enche é para fazer obra, para fazer missão, é para fazer o ídia, é para orar, expulsar demônio e curar os enfermos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por isso que os altares, as igrejas hoje estão vazias. Vazias de quê? De poder do Espírito Santo. Não se vê mais movimento, nem batismo, nem poder, nem manifestação do Espírito Santo. Por quê? Ninguém quer servir a Deus. Aí para quem eu estou sendo testemunha? Eu vou testemunhar de quem? Terceiro ponto aqui, querido. A desobediência missionária gera estagnação espiritual. Você vai ver isso aqui, com certeza. Não tem como nós negar, queridos. No livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, Deus chama esse homem para uma missão específica. Quantas vidas estavam para ser salvo? 120.000 pessoas estavam numa cidade chamada Nínive. Queridos, Jonas, ele não recusou ir à igreja, ele recusou ir à missão. Os crentes hoje, eles não recusam vir à igreja, eles vêm. O que eles recusam é ir à missão, é fazer o ID. Porque não dá trabalho você vir à igreja, dá trabalho você fazer missão. A igreja você vem, e às vezes nem vem, porque está desanimado. Saquequinha, uma dorzinha, não sei o quê. Aí você nem vem. Mas missão, ou com dor, ou sem dor, você vai. Agora, para você que não entendeu o que aconteceu com Jonas, vou explicar para você nesta noite. O que Jonas fez foi fugir do ID de Jesus. E fugir do ID sempre leva para um vento contrário. Por isso que às vezes Deus permite, por desobediência que nós fazemos ao ID, aí vem tempestade contrária dentro da nossa casa. Vem perda material, perda emocional, perda espiritual, perda conjugal. Querida, acorda. É Deus balançando as águas, nosso barco balançando, e você sem entender, porque simplesmente você está dizendo não, quando Jesus disse vai. A tempestade não veio por falta de fé, mas por falta de obediência. Desobediência gerou tempestade no mar e fez com que os marinheiros jogassem toda a carga fora, abrissem mão de tudo que estava dentro do barco. Tudo isso porque Deus manda Jonas ir para Nínive e ele vai para Tarsis. Não tem nada a ver com a obediência, irmãos. Aqui não é a questão de ele ter ido à igreja, porque ele não se recusou a ir à igreja, ele se recusou a ir à missão. É o que está acontecendo na igreja hoje. Vim à igreja, viu? Mas para ir à missão, nós tem sempre uma desculpa para falar, para dizer. Aí quando olha dentro da casa, você vê um vendaval contrário, uma tempestade do inferno. É coisa não dando certo aqui, errada acolá, coisa caindo acolá, perda aqui, perda acolá, e você sem entender, tudo isso é o vendaval contrário que foi gerado pela sua desobediência. Agora, quando o homem obedece, é outro nível. Quando a igreja não alcança os de fora, começa a adoecer por dentro. Pode prestar atenção. Quando nós não alcançamos os de fora, os de dentro começam a adoecer. Começa a ter perda. Quando encontra Jonas lá no cais, lá no porão, que traz ele dizia, tudo isso aqui está acontecendo por minha causa. Por quê? Eu deveria estar em Nínive pregando, ganhando alma para Jesus, ganhando alma para o reino de Deus, mas eu estou aqui dormindo o quê? O sono da negligência. Onde é que ele estava? No porão. Porão não é lugar de crente missionário não, querido. Lugar de missionário é no campo, ganhando vidas para Jesus, edificando e dando almas para o reino de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor.
a igreja não alcança de fora, começa a adoecer por dentro. Aí Deus permite tempestade para nos alinhar com o seu propósito. Aí a igreja, e olhando com um olhar espiritual, a igreja está desse jeito, doente. Quantos cultos a gente não fez aqui, que a gente conta 3, 4 aí? E o que está acontecendo, irmãos? Aí quem não tem discernimento lá fora está dizendo, a igreja está em pecado, e está. E qual é o pecado? Desobediência. Não adianta você cantar bonito, não adianta você ser líder do departamento, pastor, regente, se você não obedece, está morto, gelado. E a igreja não reage porque ela estagnou, ela parou, estacionou. E quem está avançando? O reino das trevas, fazendo tudo o que quer lá fora, e os crentes acomodados, frio, com medo, dentro da casa do Senhor. Louvado seja o nome santo de Jesus. Aí Jesus diz, eu não dei a vocês o espírito de covardia, e deu o espírito de temor, de trepidez, de coragem. Louvado seja o nome santo do Senhor. E no dia que a gente souber disso, aí o diabo vai tremer na base, quando o crente tomar posse dessa palavra, sair para orar, para pregar e evangelizar, nós seremos o quê? Uma bomba atômica no reino de Satanás. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aí ele permite que venha tempestade espiritual, tempestade conjugal, emocional, ministerial, para quê? Para nós se alinhar com os propósitos de Deus. E a gente fica orando, pedindo para Deus se alinhar aos nossos propósitos. Deus não é obrigado a submeter as nossas práticas. Ele não é garçom da igreja, ele é senhor da igreja. Ele não pede, ele manda. Imaginou, o pastor ainda pede, irmão, você pode? Você pode, irmão, evangelizar? Mas eu amanhã na Praça dos Valos, tem tempo não, pastor. Irmão, você pode conflitar mais eu amanhã? Posso não, tenho que cuidar dos meninos, do marido, da esposa, ou viagem, isso, aquilo, outro. Ok, mas vamos colocar Deus mandando? Vá, não posso, Senhor. Tira fora. Não foi assim, não. Deus não faz isso, não. Faz não, irmão? Sim ou não? Ele mandou foi um peixe, ou não foi? Para engolir quem? Um missionário. Fujam. Adianta fugir de Deus? Escute, ele não vai mandar um peixe para te engolir, vai mandar situações, problemas para sufocar você. E não vem me dizer que tem uma aqui que passa de sufoco, não. Ou não tem? Já sabe por quê? Desobediência gera essas consequências. Não fuja do chamado missionário. Obedecer gera livramento, não só para você, mas para muitos. Você quer que Deus abençoe a sua casa, a sua família e os seus? Obedeça a palavra, obedeça a Deus, obedeça a ordem que Ele deu. Ide. Ele não está perguntando se você pode, se você tem, se você... Não. Ele simplesmente mandou. E se Ele mandou, Ele está se responsabilizando por tudo. Na tua casa, na tua família, nas tuas finanças, no teu casamento. Ele se responsabiliza por tudo. Só faz o que Ele mandou. Louvado e bendito seja o nome santo do Senhor. Só faz o que Ele mandou. Missões não nascem no coração do homem, nasceu no coração de Deus. Olha, irmão, por que Deus faz isso? O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, vai dizer que Deus amou. Amou quem? O mundo. E se nós não amarmos o mundo, o mesmo amor que Deus nos amou, porque Ele nos alcançou, e Ele nos alcançou através de alguém, sim ou não? Você está aqui porque alguém orou por você, pregou, testificou, evangelizou. Você está aqui. Você não é grato a Deus por estar aqui na casa do Senhor. Você não é grato a Deus por ter usado alguém para pregar para você. Você está aqui hoje.
quê? Foi ela que Deus usou. Foi ela que Deus usou. Para quê? Para trazer o Evangelho até o meu coração. E quantas pessoas não estão lá fora sedentas, esperando alguém chegar e dizer: tu conhece Jesus? Não. Posso falar de Jesus para ti? Fale. Quando você começa a explicar Jesus, o Espírito Santo se aposta no coração sedento, da alma perdida, do espírito morto. Ele vivifica, ele transforma, ele limpa, ele purifica. A pessoa entende o Evangelho e aceita Jesus, porque o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e aí ele aceita Jesus para morar no céu. Ele é grato a Deus pela vida de quem o Espírito Santo usou para me ganhar para Jesus. Glória a Deus. Olha, Ezequiel tem uma palavra que eu tremo de medo dessa palavra. Se eu mandar tu pregar e o ímpio que está nos seus pecados não te ouvir, eu não requererei o sangue dele da tua mão. Mas se o ímpio morrer nos seus pecados e tu não pregar, eu vou requerer o sangue dele da tua mão. Tu sabe quantas pessoas Deus vai cobrar de mim, de você, naquele grande dia? E o que é que tu vai dizer? Que não teve tempo? O que é que tu vai dizer? Que não soube falar? O que é que tu vai dizer? Que estava ocupado demais? É o dia que o homem vai chorar e a mãe não vê. Tu está pensando que Deus está interessado no teu talento, no teu trabalho, no teu emprego? Deus quer saber disso, não. Ele quer saber das almas. Ele quer saber das vidas. Ele nos colocou nessa terra com um propósito de multiplicar o seu reino e ganhar vidas para o reino de Deus. Louvado e bendito seja o nome santo do Senhor. Jesus disse: eu vos chamei, está escrito na palavra, eu vos chamei, nomeei de cidade, e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Louvado seja o nome santo de Jesus. Mas os crentes hoje estão sendo árvore fraca, frutos secos e sem frutos. Missões são fruto do amor de Deus pelo mundo, querido. A cruz é o maior projeto missionário da história. Quem ama como Deus ama, não consegue ficar parado. Eis a prova porque nós não temos amor. Está aqui a prova porque nós não temos amor. E não adianta você dizer que ama a Deus, não, porque nós somos mentirosos. Por quê, pastor? Eu digo que amo a Deus, mas não me preocupo com o perdido. Eu amo a Deus, mas não trago perdido para Jesus. Eu digo que amo a Deus, mas não evangelizo, não testifico. Eu digo que amo a Deus, mas não perdoo, não amo quem está perdido. Mentiroso. Quem ama a Deus tem sede por almas. E a gente não tem essa sede, irmãos. A prova de quem somos, de que fomos alcançados pela graça, é o desejo de alcançar outros. Você entendeu isso aqui? Você foi encontrado pela graça, sim ou não? Cadê os que foram tomados do diabo aqui? Tem alguém aqui dentro? Não. Olha aí, ouviu? Está aqui um aqui, ó. Eu fui tomado do diabo. Eu fui tomado. Olha aí, ó. Ainda tem crente voando aqui. Eu fui falar isso com o irmão, ele se escandalizou, disse: pastor, você dizer um negócio feio desse comigo, de quê? De que tu foi tomado do diabo? Você não foi tomado do diabo, não? Quer dizer que você ainda é do diabo? Você pertence a Satanás? Porque eu fui tomado, Jesus foi lá e me tomou. Pronto, eu não sou mais do diabo, eu sou agora de Jesus. Pegou agora a visão, irmãos? A prova de que fomos alcançados pela graça é o desejo de alcançar outros. Aí eu fui alcançado pela graça. Eu fui alcançado pela graça. E quem entende a cruz, entende missões. Sabe que é responsabilidade. E o que eu acho interessante é que nós que trabalhamos no emprego secular, vai doer, eu preciso falar isso.
Eu não sei falar do jeito não. Bati de frente para alguns pastores. A minha esposa veio de quando diz assim: vai orar para tu ser mais manso. Já pedi, já orei, já jejuei. Deus já fez eu me exaltar e disse: quem foi que disse que eu vou te mudar? Eu te chamei para pregar, foi espinho, foi rosa não. E recebe quem quiser, irmão. Ele é que se responsabiliza. Eu não gosto de ver de pastor pregar. Problema teu com Deus. Eu já disse para você: eu sei pregar, não quero pregar. Se eu lhe der uma palavra mansa, Jesus me usa de outra forma. Eu te uso do jeito que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero, e acabou-se pronto. Quem não gosta é só comer pouco. É igual eu, quando chego numa mesa que a comida é feita com manteiga, eu nem como. Fica lá. Mas quando a comida é boa, cheirosa e gostosa, eu vou para cima com 2 pés dele, meu filho. Quem entende a cruz, entende missões. E missões não se faz quando eu quero, quando eu posso, não. Nós que trabalhamos, ou já trabalhamos para pessoas, eles não pedem, eles mandam. É assim ou não? Não é assim não? Você não tem uma superior lá, chamada diretora, se mandar você não faz? Teu patrão se chamar 3 horas da madrugada para descarregar o carro, tu não vai não? E por que que o nosso Deus nos chama e nós não vai? Por que que Ele nos manda e a gente fica dizendo que não vai? A peia que vem contra a nossa vida, querido, é na situação. Ele aperta a situação, Ele permite enfermidade, Ele permite caos, Ele permite tribulação, tempestade, vento contrário, perda. Ele permite tudo isso e você insistindo ainda em desobedecer. Tu quer que as coisas fluam na tua vida, na tua casa, no teu ministério, na tua vida? É só obedecer. Glória a Deus. Aleluia. Quando Jonas resolve obedecer, o vento da tempestade parou e o barco seguiu viagem com mansa e ele voltou no vento da baleia. Olha, irmãos, a prova de que fomos alcançados pela graça é o desejo de alcançar outras vidas. Ame pessoas como Deus ama, ore como Deus ora, contribua como Deus contribuiu e vá como Deus envia. Pronto, irmãos. Esse é o segredo. Eu tenho que amar pessoas. Se eu não amar pessoas, Deus, escute isso, isso aqui é forte. Se eu não amar pessoas, Deus não está em mim. Tá, pastor? Mentira. Não se escandalize não, quem está em você é Satanás. Por quê? Porque o diabo é quem tem raiva e ira, ódio das pessoas que são criadas em mais semelhança de Deus. Mas quem tem Jesus tem sede, tem compaixão, tem misericórdia, tem amor pelos perdidos, pena, porque tem desejo de ver que as pessoas salvas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ore, faça exatamente como Jesus fez. Aí Romanos, capítulo 10, versículo 14 e 15. Meu Deus, como Paulo foi usado por Deus aqui. Irmãos, e como ouvirão se não há quem pregue? Você sabe quantas pessoas estão morrendo nos países mais pobres da terra, lá na janela 1040, porque não tem pregador, missionários lá? Por que eles não creem? Porque não tem quem pregue. Deus poderia fazer sozinho, mas escolheu usar a igreja. Jesus disse: eu vos escolhi e vos nomeei para que vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. E a gente não vai, e se a gente não for, o povo não vem.
Nós não estamos falando de um convite, bora à igreja, bora uma festa, bora lá em casa. Não é um convite paralelo, não, querido. Ele está falando de evangelizar. A colheita, ela é coletiva, irmãos. Quem não vai, pode sustentar quem vai. Pastor, essa missão é válida? É. Quantos não podem ir, mas pode ficar orando por quem foi? Quantos não podem ir, mas pode investir, contribuir na vida de quem foi? Por quê? O mesmo que ficou orando, jejuando por quem foi, vai participar da colheita daquele que está querendo voltar para Jesus. Ah, eu não posso ir porque eu não posso deixar meu trabalho. Mas tu está ganhando? Tá. Então invista na vida de quem for. Por quê? Porque quando ele ganhar uma alma lá, o galardão tanto ele vai ganhar como você também que investe na vida de quem foi. Louvado seja o nome do Senhor. Agora imagina o missionário hoje. Nem vai, nem ora e nem investe. Ah, miserável. Nem vai, nem ora para os que foram e nem contribui para abençoar a viagem do missionário. E aí quando chega lá no céu, que é galardão. Não faz nada no reino de Deus e quer ser reconhecido pelos céus na terra. Queridos, no reino de Deus, uns descem ao campo, outros seguram a corda, mas todos participam do milagre. Você já viu isso aqui, não? Não é lindo ver 4 homens correndo de rua abaixo, levando um paralítico numa cama para Jesus curar? Entrou pela porta, não tinha condições, cheio de gente, entrou pela janela e nada. 4 missionários. Esses homens mereciam o quê? Reconhecimento de quem? De Jesus. E tiveram? Tiveram. Porque quando eles fizeram um buraco e desceram, Jesus disse: homens, grande é a fé de vocês. Aí você diz: pastor, eu tenho fé. Prove. Levou quantos a Jesus no ano passado? Quantas almas você ganhou para Jesus no ano passado? Vai passar o resto da vida só sentado em cima da cadeira e chegar no grande dia e vai: Senhor, eu estou aqui, quero entrar no céu. Eu sei que o céu não é para você levar a alma, mas quem é salvo, quer salvar mais vida lá fora. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meu Deus. Envolva-se com missões, igreja. Envolva-se com missões. Como? Orando. Ore por missões. Hoje nós vamos tirar uns minutos para nós orar por missões. Para quem está lá no campo. E ontem eu havia até me esquecido, porque houve um sorteio dos missionários. Mas todo culto de missões é para nós estar de joelho orando pela missão da igreja. A igreja que não faz missão, ela não tem a essência de Cristo. Não tem. Quem foi o primeiro missionário que foi enviado? Alguém sabe? Primeiro missionário que foi enviado, alguém sabe? Eu acho curioso, irmão. Desde ontem que eu estou botando coisa aí nos grupos aí, e os crentes, se fosse data de aniversário, vai estar lá um bocado, até embaixo. Primeiro missionário aí da igreja, quem sabe? E foi enviado. João 3,16. Alguém lembra desse versículo? Pronto. Ele enviou. Primeiro missionário, Jesus. Jesus, irmão, foi enviado do céu à terra para fazer missão. Num mundo onde ninguém queria Deus, ninguém amava Deus, ninguém queria ser salvo. Ninguém queria ser salvo. Aí veio Jesus. E ele disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós.
Só que parece que Jesus não está falando conosco hoje. Por quê? Não tem ninguém indo. Não tem ninguém indo. As missões não é para alguns. Entenda, é para todos. E Deus está nos chamando a nós se envolver com missões. Como? Orando, contribuindo, indo, e a igreja fazendo o papel de quê? De enviar. Missões não é um departamento, não é um evento anual, não é uma opção, tá? Que você escolhe, não vou fazer porque não dá para mim, não aceita para mim, isso não é para mim. Irmão, missão não é uma opção, é uma ordem divina, é uma resposta de obediência, é o DNA da igreja viva, e a igreja que está viva, ela faz missão. Louvado seja o nome santo do Senhor. A igreja que obedece, ela cresce, ela avança, ela vence, ela prospera, ela progressa. Irmão, a igreja que faz missão, a igreja que faz o ir, a igreja que prega o evangelho, independente de você estar na igreja ou não, em qualquer lugar que você estiver pregando, testificando, falando de Jesus, você vai crescer, vai prosperar, vai ser abençoado, em nome de Jesus. Pensa no homem bom para trabalhar que não fica devendo nada a ninguém. Nada. Ai, não trabalho porque não vê Deus. Quem lembra aí dos 3? Deus deu 5 talentos, deu 2 e deu 1. Qual dos 3 você é? Recebeu 5, negociou, trabalhou, trouxe 10. Aqui para o Senhor. Ganhou 2, trabalhou, negociou, trouxe 4. Aqui, Senhor. E o outro, miserável velho. Eu escondi e fiquei com medo de tu, Senhor. Está aqui o que é teu. Ai, infeliz. Quem você é dos 3? Hoje Deus não pergunta. Você quer ir? Ele pergunta. Você vai obedecer? Olha a pergunta que é diferente. Ele não pergunta, você quer ir? Não. Ele pergunta, você vai obedecer? E outras coisas. Eu fico me lembrando disso quando a minha mãe chamava o menino com a chinela na mão assim, tu vai ou não vai? E foi olhar para a chinela, uhul! Corria, porque já entendi o recado. Ela só fazia a pergunta, mas a chinela estava na mão, às vezes é uma cordinha, ficava rodando a corda. Vai ou não vai? E você leva para a corda, como é que não vai? E aí? Vocês vão ou não vão? A pergunta não é, porque se perguntar, você quer ir? Lógico, muitos vão dizer, não. A pergunta é, vai obedecer? Quando essa pergunta vem direcionada do céu para a terra, vai obedecer? Porque se não obedecer tem consequência. E se obedecer também tem consequência. Só que quem obedece tem consequência positiva. E quem desobedece tem consequências negativas. É só olhar para a vida de Jonas. Você não quer tribulação na sua casa, quer? Não, Deus não ameaça. Não, Ele só manda. Está pensando que Deus não sabe o nosso endereço? Sim ou não? Tu está pensando que Deus não sabia qual foi o barco que Jonas entrou? Havia outros barcos ali no cais. Ele entrou e se escondeu lá no porão. Tu acha que Deus não viu? Por que a tempestade só foi no barco onde Jonas estava? E por que a baleia só foi abrir a boca lá debaixo do barco onde Jonas estava? Por que acontece tribulação na casa do crente fulano e na do outro não acontece? Pergunta para Deus. Olha o que é que o outro está fazendo, olha o que é que tu está fazendo. Eita, mas está difícil dar glória a Deus aqui. Estou terminando, irmãos. A pergunta não é você quer ir, você vai obedecer? Que o Espírito Santo reacenda em nós o fogo missionário nesta noite. Que sejamos uma igreja que não negocia a obediência e nem venha barganhar com Deus. Ah, Deus sabe que eu tenho isso, Deus sabe que eu não posso, eu sou a pessoa ocupada. Escute isso, e aqui eu encerro. Deus não chamou a pessoa desocupada para fazer a sua obra. E pode ter certeza,
Aqui um recado de Deus à terra. Os desocupados podem ficar livres, que Deus não vai lhe ocupar para fazer a obra. Não. Acabei de provar aqui dentro. Deus não chama crente desocupado para fazer a sua obra. Vamos para a Bíblia? Quando Jesus chamou Pedro e João, o que ele estava fazendo? Pescando. Quando Deus chamou Moisés, o que ele estava fazendo? Pastoreando o rebanho do seu sogro. Quando Deus chamou Gideão, o que ele estava fazendo? Malhando trigo. E tu está fazendo o quê? Não estou fazendo nada, então ele não vai te chamar não. Pode ficar de boa, mas se você estiver orando, jejuando e buscando, daqui a pouco o Espírito Santo vai dizer: apartai-vos para mim, fulano e ciclano, para a obra que eu tenho preparado. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Vamos despertar esse Espírito missionário dentro de nós, irmãos. Você quer? Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você, não é por você. Eu quero orar